Meus amados, graça e paz para esse pedacinho desse vídeo agora aqui, né? Graça e paz a todos, bom dia. Pastor Júlio Tencourt, da igreja Ministério Graça e Adoração, e no Monte Porta do Céu, né? E esse é o nome do canal ao qual eu faço minhas lives no YouTube, Monte Porta do Céu, e agora eu resolvi, porque eu tinha um ministério chamado Ministério Graça e Adoração, também coloco o Ministério Graça e Adoração, dois ministérios, né? E, meus amados, onde eu estava nesse mesmo local, né? Agora neste momento são quase 6h45, deve ser mais ou menos por aí, foi 6h40 ontem que eu fiz uma live. No domingo eu preguei na igreja, né? Preguei lá na minha igreja, lá, sobre segunda Tessalonicenses, acho que era primeira Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, 17, 18, sobre o alarido de Deus, sobre as trombetas que irão tocar, os mortos ressuscitarão primeiro, né? E logo após a igreja, né, irá nas nuvens com o Senhor ao arrebatamento. A volta de Jesus estava falando nesse lugar. E quando eu falei das trombetas, eu falo do shofar, né? A Bíblia, ela se refere ao shofar. O shofar é um instrumento profético espiritual do passado, daqueles tempos, que o qual os sacerdotes usavam, e tinha uma mera importância o shofar. O shofar significava, quando tocava, era a voz de Deus falando com o povo. E o toque. E onde eu estava nessa mesma situação aqui, nunca houve aquele som que eu estava pregando aqui, eu estava falando sobre essas coisas, né? A volta de Jesus, sobre muitas coisas que eu estava falando aqui. E de repente, né, eu estava conversando aqui, e de repente, porque meus pensamentos, como lá na igreja, eu falava assim, Senhor, pelo meu pensamento, eu falava, Senhor, será que essa mensagem mesmo que o Senhor quer que eu traga, ou é de minha parte, é do meu coração? E ontem eu estava com o mesmo pensamento, perguntando porque eu estava levando, eu estava fazendo uma reflexão da mensagem que eu trouxe no domingo à noite. E de repente eu escutei um som. Eu ainda olhei para o alto, porque do celular não veio. Aqui eu tenho um elevador, e saiu, o elevador falou a hora aqui, mas ele não tem aquele som. Não tem, ele só diz a hora só. Aqui diz aqui, por exemplo, essa hora aqui que está adiantada, ele pode dizer assim, são 7h40, só isso que ele diz, e mais nada. Aconteceu isso, e passou uma ambulância, mas se vocês souberem, a sirene da ambulância é totalmente diferente do som que eu ouvi aqui. Mas ela passou, foi muito antes, eu estava no meio da pregação, bem fininho que havia lá, e fica logo aqui colado. Passou ali, tu vês, está bem lá no fundinho. E aqui nesse negócio aqui, na porta do elevador, como diz aí, ele fala a hora, né? Fala a hora aqui. Tudo bem, eu conheço isso aí, eu sei isso aí. E tem um som do celular, que de vez em quando entra umas coisas que vem, né? Um negócio que na hora que eu estou fazendo live vem sempre, mas o som é totalmente diferente. Nunca, toda a minha live que eu fiz, só são esses sons assim. Como aqui eu faço, sai do elevador dessa forma, mas nunca aconteceu aquilo que aconteceu. Eu estava falando e estava pedindo uma confirmação de Deus, não só no domingo, mas agora, aquela hora eu estava pedindo uma confirmação, Senhor, será que é essa mensagem mesmo que o Senhor quer falar? E ali eu ouvi o som. Se você comparar o shofar, quando você pedir o som do shofar no Google, você fala assim, ouvir o som do shofar, você vai ver que o som que faz na hora que eu falo aí, é a mesma coisa do tequiá, é o som do tequiá, é aquele som curto. Se eu não me engano, quando eu sempre procuro verificar essas coisas, e esse som do tequiá é como se fosse Deus chamando o povo ao arrependimento, chamando o povo para perto. Então, Jesus está alertando, despertando as pessoas. Então, se você ouvir naquele vídeo, eu fiz o vídeo aí, botei tantas escrituras, olha só, eu estava sozinho, tal, aquilo, tudinho, né, ali, que está até no YouTube.
Então eu estava sozinho, gente. Eu fiquei procurando, tanto é que depois eu fiquei analisando, poxa, de onde está vindo? Eu escutei o som da trombeta, eu falei, eu escutei, porque eu não sabia. Eu fiquei olhando para o celular, mas não tinha nada aqui que se referisse àquele som, porque eu estou acostumado, fui acostumado assim, quando comecei a estudar sobre esses toques do chofar, falar sobre, porque eu ouvi o chofar uma vez, eu nem sabia o nome desse instrumento, gente. Eu não sabia. Sabe quem revelou isso a mim? Foi o Espírito Santo. Verdade, diante de Deus, eu não estou mentindo. Naquele dia eu vi uma madrugada, eu estava orando, eu vi os céus estavam naquele dia, estavam assim me inventando, e os céus estavam nubrados, nuvens negras, foi ali antes da pandemia, e os céus saíam relâmpagos dele, e eu orando ali, eu comecei a orar, foi 00:30, 00:40, foi acabar 2:pouca da manhã orando, e quando eu fui descer a escada do terraço lá de casa, o terraço era aberto, né, uma parte, eu ouvi o som dessas trombetas, eu ouvi o som, eu falei assim, o que é isso? Porque eu confundo o som daquilo ali com o som do boiadeiro, né, do berrante, mas só que eu ouvi aquele algo tocando nos céus, e eu fiquei assim abismado, falando, que som é esse? E de repente veio uma palavra na minha mente, chofar. E eu fiquei, que chofar? O que é chofar? Como muitos, talvez você não conheça esse instrumento. Profeta espiritual, lá muito com sacerdotes, nos profetas do passado. Era como se fosse a comunicação de Deus. Ali tinha 4 toques, e 4 toques representavam algo que Deus falava para o povo. Está entendendo? Então o que acontece? Eu peguei e eu ouvi aquilo ali. Então eu procurei, sabe onde eu fui procurar? No dicionário, chofar. Eu fui lá procurar, mas aí não apareceu. Aparecia só sofá. Aí eu falei assim, deve ser, claro, se eu ouvir algo e o Espírito Santo me diz que é chofar, é algo espiritual, que é bíblico. Então eu botei lá, né, biblicamente. E o que apareceu? O instrumento chofar. E quando eu ouvi o som do chofar, a mesma coisa que eu ouvi aquela noite. Aquela noite eu ouvi o som, mas era muito chofar tocando, porque era com muitas vozes no céu. E eu ficava assim, eu falei assim, o que é isso? Então, e quando eu ouvi ontem aqui o que aconteceu comigo, você vai ver o vídeo ali, não foi montagem, não foi nada, mas o som saiu em cima de mim, foi uma confirmação. Quando eu falei isso, foi uma confirmação de Deus, gente. Eu estou perguntando a Deus se essa mensagem que Ele tem que eu passo, eu estou me arrepiando aqui, né, sentindo aqui, assim, ó. Então o que acontece? Ontem eu apresentei o rapaz aqui, o outro que conhece o instrumento, falou, é chofar. Então, o que acontece? O outro também aqui, ó, Luiz, é verdade, Luiz. Eu falei, não tem esse som aqui, gente. E eu, depois disso aí tudinho, eu fui ali para trás na garagem, e ao mesmo tempo, será que foi coisa de mim, meu Deus do céu? Não seja coisa de mim, é o pensamento. No pensamento, você acredita? Eu estava ali na geladeira, quando eu peguei ali para pegar algo na geladeira, eu escutei de novo. Na mesma hora que eu escutei assim, eu fiquei olhando, Senhor, é a confirmação que o Senhor falou que verdadeiramente eu ouvi o chofar, e ali um aviso. E tudo aquilo que eu preguei, amado, é realidade. O arrebatamento está próximo. Jesus está próximo de voltar. A qualquer momento, meus irmãos, nós vamos ouvir o alarido no céu, com os cor de arcanjo, o som do chofar tocando, anunciando, ali chamando, e os primeiros a ressuscitar, a ouvir esse chamado, vai ser os mortos, que a Bíblia diz. Jesus fala que os mortos primeiro, eles vão ser ressuscitados, e logo após o outro chamado, que vai vir um chamado, vai aqueles que ele escolheu. Ontem estava conversando com um rapaz aqui, ele é católico, e seja evangélico católico, eu vou falar com você uma coisa séria. Deus não vai vir buscar Jesus como arrebatar, não vai vir arrebatar a igreja, em nome de denominação.
Eu vou dizer uma coisa, a verdade, eu sou verdadeiro nas coisas que eu tenho que ser. Muitos vão ficar, alguns vão sumir. Dentro das igrejas, seja católico, seja do for, vão ficar e alguns vão sumir. Não importa, porque o que Jesus falou, que ele veio buscar um povo, ele não veio buscar denominação, posição social, ou alguém que esteja, fui usado por Deus, sou eu, Deus vai me escolher. Não. Deus vai buscar um povo que ele vai contemplar, como ele diz, ele sonda o coração. Que ele sonda o coração e sabe que essa pessoa está totalmente fiel a ele, íntegra, está sendo verdadeira diante dele. Esses é que vão ir com o Senhor. E aqueles que estão esperando, aqueles que estão aguardando, não importa, estão aguardando desde 1990, desde 1992, como eu estou aguardando a vinda de Jesus, sempre preguei sobre, e Deus me mostrou grande revelação sobre o Apocalipse, sobre revelações futuras, e tudo está se cumprindo, e eu estou aguardando, meu Senhor. A luta vem, tem hora que tem vontade de desanimar, a luta é muito grande, não importa que você seja o maior pastor aí de mídia, eu duvido que na mente dele uma hora dá vontade de ir embora, deixa isso tudo para lá, e morar num lugar bem deserto, não tem mais ninguém ao meu redor. É verdade, gente, porque a própria palavra de Deus diz que antes de o mundo aborrecer a nós, as pessoas, o povo é difícil, já aborrecia Deus. Deus poderia ter, acabou paciência, vou acabar com tudo. Não, ele ainda demonstra um grande amor enviando o seu único filho, para que todos aqueles que creem no nome dele, que sigam, que obedeçam, é melhor obedecer do que sacrificar. Aqueles que vão aceitá-lo sinceramente de coração, está entendendo? Vão crer nele sinceramente de coração, vão receber vida eterna. Então, meus amados, você possa ouvir naqueles vídeos que eu fiz, está aí no YouTube, está aí no Facebook, está aí. Eu ouvi esse som. Você veja aquele vídeo, eu escrevi várias coisas lá para você ver aquele vídeo até o final, você vai escutar. E se você conhece o instrumento chofar, você vai falar, poxa, isso é um chofar mesmo. É o tequial, o primeiro toque, é curto, mas que Deus abençoe a cada um e dê muito abençoado.